Olá, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a todos nós, encarnados e desencarnados. É um termo um pouco estranho, né? Desencarnados, principalmente para alguns dos nossos irmãos, ou espírito, ou almas que já estão fora do corpo físico e que desconhecem esse termo. É tão curioso que a morte é algo tão rápido, tão instantâneo, tão sutil, que muitas pessoas que já morreram ou que já perderam seus corpos físicos, muitas delas, na sua grande maioria, nem sabem, nem sequer sabem. Estão aí por vezes conosco, em nossa casa, caminhando, ou por vezes frequentando o ambiente em que trabalhavam e por aí afora, e não entendem muitas coisas. E quando nós falamos boa noite a todos, encarnados e desencarnados, por vezes o próprio desencarnados, ele não compreende que seja para ele, porque ele não se sente assim, ele está em outra condição. Esse é o espírito da moeda que ele avisa, né? Ela me avisou, falou assim, olha, eu vou deixar aqui chamar a atenção dessas pessoas, né? Para assim, ok. Então sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos dar início aos nossos trabalhos essa noite. E hoje vamos falar um pouquinho sobre abandonar a ideia de mudar o mundo. Abandonar a ideia de mudar o mundo. Muito comum em nossas vidas, né? No nosso dia a dia, em querer mudar o mundo do outro. O mundo do outro. Quando, na verdade, ainda temos muitas dificuldades. Travamos uma grande luta em mudar o nosso próprio mundo. Mas tem sido uma tendência muito recorrente em todos nós, em constantemente mudar o outro. Mudar o outro. É muito comum, ok? Hoje a nossa ideia é falar um pouquinho sobre isso. Eu vou convidar para que todos nós possamos, do seu jeito, da sua maneira, da sua forma, fazermos uma pequena prece, um pequeno exercício de meditação, onde possamos, cada um do seu jeito, à sua maneira, elevar os seus pensamentos aos céus e agradecer a Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, a quem você entender que faça sentido agradecer, mas que esse seja um momento importante em que todos nós possamos criar essa conexão com essa energia maior que nos envolve, que nos acompanham, a todos aqueles que conhecem nossas limitações, nossas dificuldades, nos inspiram, nos envolvem com tanto amor. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Divino Mestre, que conhece as nossas dificuldades, possa permitir que os vossos emissários, que os vossos anjos, que os benfeitores amigos, dedicados a essa causa de amor, envolva a todos nós, nos permitindo absorver, compreender a proposta e a mensagem desta noite. Que a energia do amor, da compaixão, da misericórdia possa envolver os nossos corações, criando nesse ambiente todas as condições para que consigamos elevar a nossa vibração, absorvendo todo o conteúdo que possa contribuir para a nossa transformação. Que Deus abençoe a todos nós. Que os bons espíritos, em nome de Jesus, nos ilumine agora e sempre. Muito bem. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa temática, né? Abandonar a ideia de mudar o mundo. Atreva-se a mudar você mesmo. Está um frio no coração, né? Ai meu Deus, que hora de tocar. Ai, o que eu faço? É normal. Já me aconteceu isso algumas vezes também. Eu não sabia o que falar para o paciente, para a pessoa. E eu falo aquilo que eu tenho que falar mesmo, está tudo bem, isso acontece. Né? Que maravilha. Mas é mesmo assim. É algum espírito que está precisando se comunicar com você, como ele não consegue falar mentalmente, ele usa o telefone ainda. Mas no futuro, nós não vamos precisar mais do telefone. Então, consertar a
vida do outro é muito fácil. Tudo visto de longe parece simples, não é mesmo? Corrigir a vida do outro sempre é muito fácil. Mas, se você ainda não se conhece, como pode pretender conhecer o outro para mudar a vida dele? E quem foi que disse que existe alguma coisa na vida do outro que precisa mudar? Se tudo o que acontece na sua vida e na vida dele acontece com o consentimento do universo, então tudo está certo, tudo é necessário e útil ao crescimento de vocês dois. É muito forte isso. E tendencialmente nós fazemos isso o tempo todo. De acordo com a nossa formatação mental, com aquilo que nos foram incutidos, as ideias muito presentes, isso faz com que, em muitos momentos, nós, aos poucos, vamos impregnando o outro com aquilo que nós entendemos pela nossa percepção, pelo nosso entendimento, que é o melhor para o outro. E nem sempre conseguimos ter essa sensibilidade de identificar o estado ou o estágio evolutivo daquela pessoa. Isso me faz recordar uma passagem muito interessante de um empresário muito bem sucedido, muito rico, esse homem, em São Paulo, no Brasil. E ele procura Chico Xavier porque ele tinha um filho, que o filho não dava a menor importância para aquilo que ele julgava ser muito importante. Então ele tinha outros filhos que foram para um campo, para uma área que o pai conseguiu fazer com que eles fossem profissionalmente, ter uma dedicação, aquilo que o pai sempre controlava, manipulava ou julgava o que seria melhor para seus filhos, no contexto financeiro, no contexto profissional e por aí afora. E é um momento que ele, diante daquela dificuldade que ele estava tendo, ele foi pedir uma ajuda para Chico Xavier, no estado de Minas Gerais, no Brasil, naquele tempo, expondo a situação, colocando. E o Chico pergunta: o que você realmente mais deseja para o seu filho? Que ele seja feliz. E se seu filho for feliz vendendo laranja numa banquinha, numa feira, tá tudo bem? Ok. Certamente para você não. Existem muitas almas, muitos espíritos que têm missões, que têm tarefas, que têm trabalho para ser desenvolvido aqui, que não passa pelo trabalho que muitas vezes um pai ou a mãe julga ser necessário. E aquilo não é menos nobre, menos digno, pelo contrário. Existem profissões, trabalhos que são honrados. E é muito triste essa visão nossa tão deturpada, distorcida acerca do que é importante para o outro. Muitas vezes nós não conhecemos a história desse espírito que reencarnou agora e que precisa muitas vezes passar por experiências, passar por provas difíceis. Quando eu falo difíceis, vivendo diferentemente do que ele viveu em outras existências. Nós tivemos muitos casos de espíritos que em outras vidas foram pessoas de muita posse, de muito poder, de muita posição, e que muitas vezes fez uso de uma forma imprópria ou inadequada daquela posição, daquele poder, do título que até então tinha, passava por cima de tudo, de todos, se usava daquele poder, agredia, feria, tirava proveito, humilhava, enfim, por aí afora. E muitas vezes essa pessoa escolhe vir numa prova onde ele seja, entre aspas, sujeito a passar por experiências diferentes, para ele próprio trabalhar as questões internas,
principalmente o orgulho, a vaidade e tantas outras coisas. É difícil compreender para muitas pessoas. Não existe mal nenhum no dinheiro, ok? Mal nenhum, pelo contrário, o dinheiro é uma energia, é uma coisa muito boa e importante. Mas vamos imaginar que no coração de uma pessoa, o que predomine, o que prevalece ali é o orgulho, é a vaidade, é a arrogância, é a prepotência, e essa pessoa tem muito dinheiro. O que você acha que vai acontecer? Ele vai se enterrar todo. Ele vai se endividar todo. Por quê? Porque o dinheiro vai potencializar as deficiências que ele tem. Então, muitas pessoas, por vezes, precisam viver uma experiência para trabalhar o que está mal dentro dele. E quando uma pessoa precisa se submeter, depender, passar por certas experiências, ele vai moendo por dentro, ele vai tendo que engolir muitas vezes o orgulho, a vaidade, aquela arrogância. Por quê? Agora é o contrário. É ele que depende, é ele que precisa. Muda tudo. Quantas pessoas você observa que é na doença, e com doenças graves, que ela se curva. Mas enquanto não aparece aquela doença, muitas vezes, aquela posição que ela tem, aquela aparência física, aquele título e por aí afora, leva esta pessoa, no seu dia a dia, a comportamentos desequilibrados. E a doença acaba por ser, na verdade, um mecanismo que ajuda essa pessoa a trabalhar essas questões. Olha que interessante. Só que muitas vezes nós não conseguimos compreender que os mecanismos, que os recursos utilizados pela espiritualidade está sempre nos ajudando. Agora há pouco eu estava brincando ali com a nossa amiga, eu falei assim, não, isso é bom, o que está acontecendo é bom. Mesmo aquilo que nós chamamos de mal, é bom. Então, é importante nós termos essa ideia e esse cuidado para entender que cada pessoa aqui, ela tem uma prova. Ela passa por uma experiência que é muito própria dela. E muitas vezes nós queremos mudar o roteiro, o programa. Como se não houvesse, olha só, nós nos comportamos como se não houvesse benfeitores. Como se Jesus, como se Deus, como se a divindade estivesse desatento. E somos nós é que vamos mudar o outro, quando não mudamos nem a nossa própria vida ainda. É muita pretensão, né? Mas é o que acontece na maioria das vezes. Então temos que aprender um pouco sobre isso. Atrever-se o quê? A mudar primeiro a nós mesmos. A trabalhar o quê? A nossa mudança, a nossa transformação. Porque o nosso exemplo de mudança, ele contribui, ele inspira, ele desperta no outro a mudança. Muitas vezes, na nossa casa, com os nossos filhos, nós temos uma tendência natural de querer mudar nossos filhos, hábitos, comportamentos, mas a pergunta é, e você, como é que você está? Por vezes, eu não gosto, acho mal, acho feio que o meu filho grite, que ele seja agressivo. E a pergunta é, você grita ou você é calmo? Você é realmente calma? Que palavra você usa no dia a dia? Quais são os termos? Então, por vezes eu não quero, mas eu sou um exemplo de inspiração pela negativa. Então, nós podemos sim inspirar, porque os filhos, os sobrinhos, as pessoas próximas, elas se conduzem, elas são guiadas pelos exemplos. Então, o meu exemplo pode contribuir para que o outro queira mudança. Só isso. Olha como que muda completamente. Se nós observarmos em toda a passagem de Jesus, ele mostrava exemplos. Ele não falava, você tem que fazer isso. Ele falava isso. Ele mostrava com suas histórias, com as suas parábolas, com as suas metáforas, o tempo todo.
mostrando caminhos. E quando muito, eu dizia, aquele que quer tal coisa, segue-me. Segue-me em que sentido? No exemplo. Observem. Em todos os momentos, dando o quê? Exemplo. Mas ele não condenava. Ele não crucificava ninguém pelos equívocos, pelos erros. Ele não se colocava ali, sabe? Como aquela pessoa que vem com aquela força para forçar uma mudança. Não. Em momento algum. É muito importante essa linha de compreensão. Um pouco mais à frente aqui, vamos observar nesse nosso slide. O certo e o errado são invenções da mente, que vive classificando, comparando e julgando as coisas. O universo não desperdiça nenhuma experiência. Ele só consente na ocorrência de tal fato quando ele contribui para a evolução humana. Às vezes, não enxergamos o propósito de um fato, mas isto não quer dizer que ele seja gratuito. O tempo acaba nos mostrando que aquilo que ontem nos parecia absurdo, hoje se encaixa completamente no contexto em que aconteceu. E sem dúvida nenhuma, trouxe um ganho. Quantas vezes você já não viveu tudo isso? Quantos de nós aqui, adultos, que já passamos por algumas experiências, quando fomos adolescentes, jovens ou crianças e por aí fora, quantas coisas nós ouvíamos dos nossos pais ou educadores, pessoas mais velhas, familiares, que naquele momento era um absurdo. Naquele momento aquilo não fazia o menor sentido. E hoje, o que não fazia sentido, o que era absurdo, começa a fazer. E muitos pais, muitos educadores, muitas vezes mostram através de exemplos. E naquele momento, aquele exemplo que é mostrado, é ensinado, é verdade, não faz muito sentido, porque a nossa própria estrutura mental não está pronta ainda para compreender, não está pronta ainda para entender, porque eu comparo muito pessoas que estão subindo montanhas. Então, quando você está num determinado ponto da montanha, você consegue ver coisas, você vê coisas que o outro que está um pouco mais atrás não vê. Não vê. E por mais que você tente explicar, não se explica, porque o outro não consegue ter essa mesma visão. E aí nós temos que ter paciência e compreensão, esperando que esse outro um dia faça o mesmo caminho e por vezes possa ter a mesma paisagem que você tem naquele momento. Então é importante isso. E naturalmente, muitos de nós aqui, quando você começa a subir também essa montanha, você começa a compreender aquilo que era dito, aquilo que foi falado, e você começa a perceber que não era tão absurdo assim. Mas tudo é uma questão de tempo, da nossa própria tolerância e compreensão para com cada pessoa que caminha conosco. E isto, eu não me refiro só a uma pessoa dentro de uma estrutura familiar. Não, no nosso local de trabalho, com as pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia. Pessoas que muitas vezes nós não temos tolerância, nós não temos paciência, nós não temos compreensão. E essas pessoas, por que estão ali? Elas estão ali, aquela questão do absurdo, para nos ajudar. Nos ajudar? Sim, nos ajudar. Se nós estamos aqui como alma, como espírito, para evoluir, para crescer, para se tornar uma pessoa melhor, esse tipo de pessoa que ainda está no estado, no nível retardatário, um bocadinho atrasado em alguns aspectos, em algumas áreas essas que por vezes nós até dominamos um pouquinho mais. Olha só que interessante. Essas pessoas, elas acabam contribuindo. Mas como que ela pode contribuir se ela não pode agregar nada naquele momento? Claro que pode.
O que, por exemplo? Vou dar um exemplo muito simples. Ela pode te ajudar a trabalhar a sua prepotência, a sua arrogância, a sua impaciência, a sua falta de tolerância. Olha que interessante. Porque observe que muitas vezes nós não estamos tendo com aquele meu colega, com aquela pessoa que trabalha comigo, com aquela pessoa que é meu vizinho. O quê? Compreensão. Eu não estou vendo o quê? Tolerância. E o espírito, quando ele está evoluindo, o que ele tem que trabalhar? As suas imperfeições. Então, como você quer se tornar uma pessoa melhor se você não trabalha essas questões? Então, é permitido, sim, que essas pessoas façam parte, que nós possamos cruzar caminhos para que elas também ajudem. E eu posso também o quê? Ajudá-la. Então, é sempre uma oportunidade. Mas, ao invés de querer mudar o outro, eu preciso perceber o que eu posso mudar. O que está doendo? Quando alguém te incomoda, não importa o que a pessoa tenha feito, mas perceba o incômodo que você está sentindo. O que você está sentindo? Está sentindo raiva? Raiva por quê? Tenta perceber. Estou sentindo o quê? O que está mexendo comigo? Mexeu? Está doendo? O problema não é do outro. O problema é teu. O problema é seu. Ok? É muito importante. Essas pessoas só nos ajudam, numa estrutura de um espelho, fazer com que você perceba o que está mal dentro de você. Só que muitas vezes a minha arrogância não permite isso. Porque eu quero justificar o que o outro está fazendo. Vocês percebem isso? Eu justifico o que o outro fez. Eu não estou dizendo com isso que o que a pessoa fez está certo ou errado. Eu não estou aqui entrando no contexto do julgar. Mas vamos partir do princípio que eu sou uma pessoa paciente. Eu sou uma pessoa tolerante, compreensiva. E eu entendo o estado evolutivo da pessoa. O que vai acontecer comigo? Nada. Eu vou entender como alguém entende uma criança. Então você vê uma criança tendo uma atitude, entre aspas, menos boa, mas você compreende porque é uma criança. Ok? Então se eu aprender também a olhar para uma criança que mora num corpo de 50 anos de idade, porque existem muitas, ok? Crianças que habitam no corpo de 50, 60 anos. E você olhar para uma criança, ter compreensão, ter compaixão, fantástico. Você está bem. Agora, se você não consegue fazer isso ainda, desculpe, você também está doente, tá bem? Você também está doente. Então deveria mudar a você, não é o outro. Porque só o outro é que pode se mudar. É só o outro que tem esse poder, essa capacidade de poder mudar ele mesmo. E muitas vezes eu quero que o outro mude. Para que fique o quê? No meu agrado. Para que tudo fique bem. Porque se alguém me contraria, aí a casa cai. É mais ou menos isso. Então, o certo e o errado aqui é uma invenção da nossa mente. Ok? São percepções, são fases, são épocas, são alturas. Então, muitas coisas que há um século, eram por vezes erradas, porque a visão, porque a compreensão era uma, hoje mudou-se. Há pouco tempo atrás aí, nós colocávamos pessoas na fogueira e queimávamos, em nome de Deus, como uma coisa certa, ok? Se alguém tivesse uma sensibilidade mediúnica, fogueira para a pessoa, em nome de Deus. Mais ou menos isso. E era o quê? Certo. E hoje? Opa, vamos lá. As coisas vão mudando. E por que muda? Porque vai haver uma expansão mental. É um pouco por aí. E nós temos que estar abertos a tudo isso. Não ficarmos tão, ok, presos a um determinado padrão e forçar a mudar o outro. Muito bem, um pouco mais à frente, vamos aqui perceber um outro cenário muito interessante. Tudo o que acontece no mundo é útil e necessário ao crescimento da espécie humana. Olha que interessante. Tudo o que acontece no mundo é útil e necessário ao crescimento da espécie humana. Tudo é bom. O sofrimento surge a partir da interpretação dos fatos. A mente
a mente, é que dá o peso que determinado fato vai ter na vida de uma pessoa. O segredo para se viver sempre bem, apesar de todas as circunstâncias, é a aceitação. Este é o grande segredo da felicidade duradoura. Então vamos imaginar aqui um cenário. Você nessa atual existência, como é que você está? Quais os obstáculos, as dificuldades, as provas que você está vivendo? E como é que você olha para essas provas? Como é que você encara? Então eu vou dar aqui um exemplo muito simples, tá bem? Muito simples. Vamos falar aqui de doenças físicas, que acontecem muitas vezes com crianças, 3, 4, 5 aninhos, que aparecem com cancro. Ok? Qual normalmente é o papel, a postura da família, do pai, da mãe, de todo envolvido? Quando não se há uma compreensão, um entendimento para tal situação, vem o quê? Revolta. Vem o quê? A tristeza. Vem o quê? A falta de tudo que promove equilíbrio. Porque nós não entendemos o que está acontecendo. Então, o não entender gera o quê? Um peso. Imagine um jovem com 20, 25 anos que desencarna. Aquele pai de 50 anos de idade, aquela mãe de 50. O que passa na cabeça daquela mãe, daquele pai que não tem, que não possui essas bases que estamos hoje a falar? Normalmente, ela vai entrar em revolta. Como é que pode? Meu filho, tão novo, com futuro pela frente, tinha tudo para viver, blá, 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 aquela história toda, né? Mas esse pai e essa mãe muitas vezes não conhecem a necessidade, o processo que aquele jovem precisava passar. E quando passamos a ter alguma compreensão sobre tudo isso, isso facilita muito. Isso alivia muitas coisas. E você deixa de se colocar como vítima. Quantas e quantas pessoas, ao longo dos anos que eu já atendi, e curiosamente essas pessoas quando chegam numa fase inicial, elas relatam suas dores, suas questões, suas dificuldades. Eu ouço. Mas é curioso que normalmente ela fala da dor que ela está sentindo. Mas ela tem uma dificuldade de perceber que essa dor que ela está sentindo está correlacionada com uma lei de ação e reação. Ela está simplesmente colhendo ou sentindo o que ela gerou. Muitos dos espíritos encarnados que estão conosco, que nos causam dores, muitos espíritos desencarnados que também nos encontram e passam a fazer parte da nossa vida e nos perseguem, e num ato de vingança. Vingança por quê? Pela atitude equivocada que eu tive no passado, em outras vidas. Então é natural que essa pessoa, que esse ser, que ainda se encontra adoecido, intoxicado com o mal que eu causei, olha só, eu causei, ele muitas vezes me encontra. E por ainda não ter conseguido se libertar daquela carga, daquele peso emocional, do ódio, da mágoa e da vingança e por aí fora, ele está sempre do meu lado, me levando a um estado também de dor e sofrimento. Então essa pessoa normalmente quando chega aqui, ela só se concentra no quê? No sofrimento que ela está vivendo. Ela só fala especificamente disto. Mas quando ela começa a compreender o que está por trás disso tudo, aí muda. Aí muda. O cenário é outro. Em muitos momentos, nos nossos trabalhos que fazemos ao longo desses anos, e quando estamos tendo a oportunidade de conversar com alguém, com alguma pessoa que já partiu, uma pessoa que já desencarnou, que já morreu, ok? Ou que morreu o corpo físico, tá bem? Se assim preferir. Então, quando eu estou conversando com eles, então eu estou ouvindo tudo o que eles relatam. O que passou, o que viveu, o que fizeram com ele, e eu estou ali muito atento, com muito amor, com muita paciência, ouvindo o seu relato. E naquele momento ele se sente o quê? Injustiçado. Ele está indignado com tudo, como muitas pessoas encarnadas, que também quando chegam ao centro espírita, procurando ajuda, em muitos momentos tem a mesma postura.
Por que comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão íntegra, eu sou trabalhadora. Sim, é verdade, nessa reencarnação. E aí? Não estou dizendo o contrário. Aqui tudo bem. Mas você quer o quê, meu amigo? Que os limões que você plantou a vida inteira, você agora vai colher o quê? Laranja? Não, meu amigo. Trata de fazer uma limonada aí, chupa limão, meu amigo. Porque não dá para você ter uma outra coisa se você trabalhou num outro processo. Vocês estão entendendo isso? Só que muitas vezes o não entender por que só tem o limão e todo mundo tem morango, tem maçã, tem laranja, faz com que eu entenda que a vida é injusta. Não, a vida é justa. Você que está desconhecendo o teu processo anterior, suas existências anteriores, porque Deus é bom. Ele é tão bom, Ele é tão justo que Ele dá o livre arbítrio. É você que escolhe o que quer fazer. Só que a colheita é obrigatória. Ele fala, você pode fazer o que quiser, filho. O pai é bonzinho, tá bom? Mas é assim, você plantou limão, chupa limão, tá bem? O outro escolheu o morango, o morango você vai chupar. E por aí afora segue. Então, muitos espíritos encarnados, quando eu estou conversando com eles, assim como as pessoas encarnadas que vêm aqui e que choram, e que se lamentam, e que não aguentam mais, e que não sabem o que fazer da vida, blá, 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 blá. Eu ouço. E depois, sutilmente, vamos fazendo com que cada um perceba e conheça a sua história. Para o quê? Tirar aquele peso. Eu me recordo, eu já contei essa história para algumas pessoas aqui. Alguns anos atrás, eu tive uma experiência muito engraçada com um espírito. Ele chegou aqui, eu estava conversando com outro espírito e um colega meu estava falando com o outro. Mas como eu era o responsável pelo trabalho, por vezes eu acabo ouvindo uma conversa e ouvindo a outra também, para conseguir fazer uma ponte. Naquela noite aconteceu isso comigo. Eu estava ali já quase que finalizando o meu diálogo com aquela entidade que eu estava ajudando, naquele diálogo que eu estava tendo, e estava ouvindo a conversa também do meu colega falando com esse espírito. Ele falou assim, eu vou mesmo embora, porque me enganaram. Me disseram que vocês aqui poderiam me ajudar. E o meu colega, mas isso eu não posso, nós não podemos fazer isso, meu irmão, e aquela coisa toda. E com muita calma, e o espírito completamente transtornado. O espírito chegou aqui porque disseram que é que nós poderíamos ajudar. Ele pediu para o meu colega o seguinte, eu tenho que ir lá dar cabo da vida daquele gajo. E me falaram que vocês podem me ajudar. Aí o meu colega falou, não, aqui nós não fazemos isso. Aqui nós trabalhamos um amor e blá, blá, blá. Me enganaram mesmo. Vocês são tudo estrafolha, é tudo conversa, eu não sei mais o que. Eu acabei de conversar com aquela entidade e falei assim, ô meu irmão, boa noite. Em que eu posso ajudar? Ele falou assim, você é o chefe? Eu falei, não, eu sou aqui apenas um assistente, um auxiliar. Mas eu posso te ajudar. Você pode me ajudar? Eu falei, claro que posso. O que você precisa? Ele me disse assim, dá cabo da vida daquele gajo. Eu falei assim, tá tudo certo, vamos fazer isso. Todos estavam aqui no centro desse dia, olhou para mim, não entenderam nada. Mas como é que ele vai ajudar isso? Ok, muito bem. Então agora está muito. Agora eu falei com a pessoa certa. O Espírito me falou. Eu falei, muito bem. Mas antes eu tenho uma condição. Uma condição. Sim, eu vou te ajudar a ter uma condição. Ele falou, é justo. Eu falei, ok. E o que você vai me pedir em troca? Que você me ouça só durante 10 minutos. Ele falou, só isso? É só. Mais nada. E depois nós podemos fazer? Podemos, com certeza. Olha que interessante. Aí eu comecei a conversar com ele. Falei, você tem noção da sua condição atual? Do seu estado? Falei, que condição? Que estado? Falei, bom, já vi que não tinha. Já vi que eu não tinha. Eu falei assim, me fale de uma pessoa na sua família que partiu, que te causou uma dor e um sofrimento muito grande. Meu avô. Você sabia que seu avô continua vivo? Como que pode? Eu falei, pode. Aí comecei a mostrar para ele, através dos nossos benfeitores. Ele viu o processo do avô saindo do corpo físico. Falou, isso aí que é morte, falei para ele. Ninguém morre. Como você observou, o que morre é um corpo biológico. A alma, ou perispírito, ou espírito, enfim,
vivem, ninguém morre. O que significa que todos nós já tivemos várias experiências em outros corpos, em outras terras, em outros lugares. Isso é um processo natural. Então ninguém morre. Ok? Como é que você chegou até aqui? Você tem noção? Não. Não é estranho você chegar aqui sem saber como é que você chegou? Outro detalhe. O que eu tenho na minha mão? Você tem um copo? Eu falei, ok, muito bem, eu tenho um copo, é verdade. Eu vou colocar o copo sobre a mesa. Tenta pegar esse copo. Eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque, muito provavelmente, a sua vibração nesse momento é outra. Assim quanto o seu avô. Você quer dizer que eu morri? Eu falei, não, você está falando comigo, o morto não fala. Você está vivo. Mas então por quê? Agora, aquele corpo que você usava, aquele sim. Mas como assim? Aí mostramos o processo para ele. Ele fica mais furioso, porque ele identifica que houve um processo de desencarne. Ele fica mais louco com o tal gajo que ele queria se vingar. Falei, bom, você já sabe que você então teve outras existências, não sabe? Agora você compreende? Sim. Então, eu gostaria que nós pudéssemos voltar a uma vida passada tua. Eu quero que você perceba um pouquinho da sua história. E ele começa a perceber a história dele. Falei, me conta, eu quero que você narre, o que você está vendo? Eu estou na espreita, eu estou escondido. Para quê? Para tirar a vida dele pelas costas. Ok, continue. Eu acabei de tirar a vida dele. O que mais? Agora eu vou tirar toda a família dele. Interessante, continue. E eu fui sacando o máximo que ele podia. O máximo que ele podia. Eu falei assim, para todos esses crimes, essas atrocidades que você cometeu, o que você acha, sinceramente, se você pudesse hoje julgar, o que você faria com você mesmo? É assim, existe uma lei, que é a lei do retorno, ou a lei de ação e reação. Vocês dois já andam há muito tempo nisso. Há muito tempo. Como você percebeu, você não é tão vítima assim. Não estou isentando ele do que ele fez. Mas você não é tão coitado assim. Se você estiver disposto a sentir 10 vezes mais a dor que você está causando, nós podemos levar a cabo dele. Você quer mesmo isso? Tem certeza? Porque você vai receber essa paga. Falei, eu tenho que pensar melhor. Falei, muito bem. Pode ficar aqui conosco. Nós podemos te ajudar. Muitas pessoas se colocam como vítima, como injustiçado, muitas vezes, sob o ponto de vista do que está acontecendo naquele momento, mas ignorando outros fatores. Muitas doenças físicas hoje que se manifestam no nosso corpo biológico, muitas delas, elas se somatizam no corpo físico. A doença não está no corpo. A doença se somatiza no corpo. De onde que ela vem? Ser pensante. De onde que ela vem? Pensamento. De onde que ela vem? Meu espírito. Tão simples quanto isso. E na sua grande maioria, as pessoas hoje andam equivocadas à procura do quê? De uma medicação milagrosa que possa curar o seu corpo, mas ignorando que a doença vem do espírito. Vocês não fazem ideia do número de pessoas que desencarnam ou que morrem fisicamente falando e que continuam na mesma, doentes, tal e qual. Mas mesmo aqui no nosso campo, hoje, de encarnados que somos, é muito comum também vocês observarem casos de pessoas que tiveram cancro e que fizeram um tratamento e que supostamente se curou. 3 anos, 4 anos, o rapazinho aparece de novo. Está lá novamente. Ele retorna. Por que será? Por que será que ele volta? Vocês percebem isso? Não está no corpo. Somatiza-se no corpo. Então, enquanto não há mudança profunda, não há um trabalho de resgate, de transformação, a doença continua. E nós hoje não temos estados, não estamos engajados, comprometidos com a nossa evolução, com a nossa própria mudança. Nós queremos mudar o
outro. Nós queremos mudar a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso filho, que siga rigorosamente aquilo que eu julgo, mas tem essa sensibilidade para entender o processo de cada um. E auxiliar, ser uma espécie de mentor. Semana passada, eu tive uma experiência muito engraçada, até comentei com a Carla. Eu estava atendendo uma mulher, né? E ela chegou ali, foi muito curioso isso. Ela me fez um discurso, uma narrativa, e toda essa narrativa que ela me faz, eu tive um diagnóstico terapêutico quase que instantâneo. Ok, e disse para ela, não, é isto, e acabou. Falei, muito bem. A mulher até ficou contente, né? Parece que eu estava falando a língua dela. Ok, passou 15 minutos, ela deitou numa marquesa e eu comecei a fazer um processo terapêutico com ela. De repente, me puxaram a orelha, num tema específico, e eu tive que contar uma outra história para ela. Quando acabou a terapia, ela falou assim, foi estranho, né? E bastante contraditório. Porque uma boa parte do tempo, você teve um discurso comigo. E depois, a conversa foi outra. Falei, tem toda a razão. O que houve? Numa fase inicial, era minha opinião, era minha visão, sem ter um conhecimento profundo da tua história. E me puxaram a orelha, me chamaram a atenção. Quem conhece a sua história com mais profundidade. Ok. Falou assim, faz sentido agora. Interessante isso. Nós temos que ter muito cuidado com tudo isso. Com aquilo que passamos para as pessoas, por vezes até com uma boa intenção, até acreditando que estamos fazendo bem, porque é assim que acontece, nós que educamos, por isso fazemos assim. Nós que aconselhamos, por vezes achamos que naquele momento, ok, e nem sempre. Nem sempre. Por quê? Nós não conhecemos o processo de cada pessoa. O processo com aquela profundidade que tem. Não sabemos. Por isso que, na sua grande maioria, quando eu vou fazer um atendimento fraterno, quando eu vou falar com pessoas, o que eu peço muitas vezes? Eu me coloco, eu peço ajuda da equipe espiritual. Por vezes, do espírito amigo que acompanha essa pessoa, que é o responsável, que é o tutor dela, que conhece todo o processo, que ele me ajude. Que ele possa me intuir, no sentido de perceber com mais profundidade a história daquela pessoa. Porque eu não sei. Eu não sei. Então, muitas vezes, eu posso falar com base no quê? No meu achismo, na minha experiência, e não na verdadeira necessidade, história que aquela pessoa tem. E quando eu começo a ter uma visão mais ampla do cenário, o papo é outro. Então, muitas vezes eu peço o quê? Eu peço ajuda para que eu seja, naquele momento, um instrumento, uma ferramenta, no sentido de que auxiliar da forma mais correta aquela pessoa. Mas significa que eu vou mostrar o que ela deve fazer? Não. Vou fazer ela perceber caminhos, porque a decisão é sempre da pessoa. Mas me ajuda também a não julgar a pessoa, não exigir, não cobrar, não querer. Não, eu preciso entender a prova dessa pessoa. E quando eu entendo, quando eu compreendo a prova dessa pessoa, muda muita coisa. A própria forma com que eu vou olhar para essa pessoa é de outra maneira. É de outra maneira. Muda completamente o cenário. E por que nós não fazemos isso no nosso dia a dia? Falta de conexão. Mas como que eu faço conexão? Prece, meditação. Você ter um trabalho de fazer, acima de tudo, com você mesmo no seu dia a dia, reforma íntima, que é o quê? Mudanças, transformações de condutas, de pensamentos, de eliminação de hábitos nocivos, hábitos esse que baixa a sua frequência. Agora há pouco eu falava, dando até um exemplo, brincando, sobre a rádio AM e FM, brincando aqui na frente, estava trocando impressão. A minha amiga disse assim, depois da tempestade sempre vem a bonança. Eu falei, nem sempre. Nem sempre. Mas como não? Não, isso não é verdade. Pode vir a bonança quando você trabalha para isso.
Mas se você continua na mesma faixa, na mesma vibração, não vai vir nada. Não te iludas. Você está desnutrido. Imagine isso. Está desnutrido. E continua tendo uma péssima alimentação. Não tem nutrientes. Você vai ficar com saúde? Claro que não. Você vai cada vez pior. Então não vem mudança depois. Claro que não. Você não fez mudanças. Então quer que algo aconteça? Mude. Aí é onde entra o quê? Reforma íntima. Reforma íntima. Que é um trabalho que você vai se reformar. Mudar o quê? Comportamentos, hábitos, padrão de pensamento. Encontrar o que está mal dentro de você para você corrigir. Isso é reforma íntima. Aí você muda o quê? A tua frequência. Mudou a tua frequência, aí vem equilíbrio. Aí você atrai, aí você consegue se conectar melhor com quem? Com seus benfeitores, com seus guias, com seus familiares, com pessoas que estão em equilíbrio. Mas se você não faz isso, onde é que você acha que você vai estar? Com pessoas em desequilíbrio. Tão simples quanto isso. Mas Deus não me ajuda. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Ou seja, se mexa, faça alguma coisa. Para ser vítima, ser coitadinho, ser desgraçado. Você não. Você tem tudo. Você tem o mesmo tempo. Todos nós temos 24 horas, sem exceção. Agora, como cada um usa suas 24 horas, é que é a questão. Então, é muito importante nós queremos mudar o quê? A nós mesmo. E não o outro. E é o que mais acontece no nosso dia a dia, o tempo todo, ok? Eu sei que meu tempo está estourando com vocês aqui, vocês estão quase a adormecer, né? Eu vou colocar aqui esse último slide. Mas para que a aceitação se instale na sua vida, você precisa desenvolver primeiro a confiança na divindade que habita o seu ser mais profundo. Quando um dia, dentro de você, a frase que seja feita sempre a vossa vontade, a vontade do Pai, não lhe trouxer nenhum desconforto, você estará pronto para viver a aceitação. Isso é tão forte. Todos nós que viemos, porque eu também vim de uma estrutura católica, certo? E Jesus nos deixa um ensinamento tão forte, tão profundo, através dessa prece, que é o Pai Nosso. E o que nós falamos no Pai Nosso? Habitualmente, o que todos falam? Não sei se prestam atenção no que falam, mas falam: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Treta. A maioria nem percebe o que está falando. Acabou de falar isso. Acontece qualquer coisa que foi a vontade do Pai, você começa a mandar bocas. Você começa a refilar. Você começa a se colocar como uma vitimazinha, chorando por tudo e por nada. Vocês percebem isso? Então, quer dizer, eu acabei de falar, seja feita a vossa vontade. Que conversa que é essa? Vocês percebem que nós não estamos entendendo nada? E o que quer dizer o seguinte: a hora que nós entendermos isto, compreender realmente isto, muda tudo. Porque eu começo a perceber que existe uma vontade superior, porque nós nos comprometemos para tal. Nós estamos aqui em prova, num trabalho de evolução. Isso aqui é uma passagem. Isso aqui é uma passagem. Nós estamos aqui em evolução. E quando eu começo a aceitar aquilo que não pode ser alterado, muda tudo. Muda tudo. E o pedido que é feito para todos nós, que nós nos recusamos a fazer o tempo todo, por vários motivos, vou dar aqui alguns motivos, é uma coisa muito simples. Nós viemos à Terra e retornamos à Terra muitas vezes, sabe para quê? Só para uma coisa. Só para aprendermos a amar. Só isso. Amar de verdade. Esse tem sido nosso grande desafio. Nossas doenças, nossos bloqueios, nossas dificuldades, é porque nós ainda não aprendemos a amar. Porque o que vibra
nos nossos corações são sentimentos opostos ao amor. Egoísmo, orgulho, intolerância, impaciência, arrogância. Pensamos muito no nosso umbigo, no nosso interesse. Ou seja, nós estamos aqui não entendendo nada. E isso cria o quê? Um desequilíbrio energético. A hora que nós entendermos que tudo isso aqui, nada nos pertence, nada é nosso, e que estamos aqui para trabalhar, exatamente, aprimorar este sentimento que é o amor. Enquanto não houver esse entendimento, nós vamos estar aqui nessa escola, chumbando e repetindo o tempo todo, até entender tudo isso. Até compreender que cada irmão, cada irmã, cada espírito que nos acompanha, não importa encarnado ou desencarnado, são irmãos que estão nos ajudando, contribuindo de alguma forma para o nosso processo de crescimento. É só por isso que nós ainda estamos no nosso nível de desequilíbrio, porque ainda nós não entendemos a proposta de Jesus, de Buda, de Krishna, de tantos outros profetas que houve. Se vocês observarem claramente, a proposta deles é sempre a mesma: amor. É sempre o amor, mas um amor que nós ainda não entendemos. Se vocês observarem hoje as guerras, qual o motivo? Falta de amor. Nossos relacionamentos, por que por vezes não funcionam tão certo? Falta de amor. Eu não amo, eu julgo, eu condeno, eu não tenho paciência, eu me passo. Eu não quero isso. O que eu faço? Eu crio desequilíbrio para mim mesmo, porque eu não entendi que o meu destino, nós estamos condenados a amar. Amar. Enquanto não entender isso, eu estou voltando por aqui. É um pouco por aí. Mas então, eu não tenho que querer mudar ninguém. Eu tenho que mudar a mim mesmo. Ser o quê? Uma pessoa melhor. Mas sempre com base nesse sentimento do amor. O que eu gostaria, de uma certa forma, que alguém pudesse me fazer? Então eu começo a fazer isso para a pessoa. O que eu ganho com isso? Ganho tudo. Porque o dia que você tiver só o amor vibrando em você, você venceu a prova. Passou. Mas nós temos essa grande dificuldade de entender essa proposta. E para finalizar, vou lembrar um pouquinho aquela mensagem de Joana de Ângeles, desse espírito iluminado, benfeitora do nosso querido Divaldo Pereira Franco. A colocação é feita da seguinte forma: vamos pensar um pouquinho. Quem não serve, serve para quê? Quem não serve, serve para quê? Então é importante tentar perceber qual é a minha missão aqui. Por que eu sirvo aqui? Muitas vezes nós servimos com interesses imediatistas, com segundas intenções. Não é um servir como o sol, que aquece bons e maus e está tudo bem para ele. Como os rios, que sacia a sede de todos, está tudo bem. E não quer nada em troca. Infelizmente, esse amor que nós julgamos ainda sentir, até mesmo dos filhos nós cobramos. Percebe isso? Ainda não é o amor, aquele amor que não se cobra, o amor incondicional, não. Até mesmo nesse contexto familiar, o nosso amor ainda não é incondicional. Ele tem condição, porque é o ingrato, porque é o infeliz, porque eu fiz, está cobrando, meu amigo. Está cobrando. Está cobrando. Isso não é amor ainda. Isso é um ensaio de amor, é um treinamento de amor. Vocês percebem isso? Quantos casais que eu estou namorando, noivando, casado, no início, né? Ai, aquele amor que é uma coisa louca. Começou a aparecer os problemas, o amor pula pela janela e desaparece. Aí o bicho vira ogre, né? Vira xerefe da vida, vira o bicho, a mulher vira o satanás e por aí fora. Mas cadê o amor? Quando o amor existe de verdade, nós deixamos de olhar essas deficiências, essas dificuldades e começamos a ter um outro olhar. Assim como Jesus, nos seus ensinamentos, quando olhava para Judas, mesmo após a atitude de Judas,
Ele olha com muito amor. Jesus crucificado entre dois ladrões, ele tem uma postura serena. Jesus passado pelo abandono, pela dor, pelo sofrimento, pelo sarcasmo, ele tem uma postura de quê? Amor. Principalmente quando ele diz: Pai, perdoa. E eles não sabem o que fazem. E nós aqui, quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém nos contraria, quando alguém fala mal da gente, o que a gente fala? Ah, seu... Aquelas palavras bonitas, né? Percebem isso? Será que nós vamos assim: ai, Senhor, perdoa. Essa pessoa que fala mal de mim, que me persegue, me critica, que não sabe o que faz, Senhor, tenha piedade. É um irmão que está em evolução, mas um dia ele vai chegar lá. Aqui na Nazaré eu sei que é só isso que a gente fala, porque nós já estamos aqui num nível muito evoluído, né? Nossa Senhora da Nazaré, quem vibra por aqui está nesse nível, né? Mas no Brasil não é assim, não. Percebem? Então é por isso que nós andamos sofrendo ainda, porque nós não aprendemos ainda o quê? O sentido do amor, que é compreender as dificuldades do outro. Nós estamos para nos auxiliarmos aqui mutuamente. Nada acontece por acaso. Ninguém cruza o caminho do outro por acaso. Você não tem o filho que tem por acaso. Você não tem o esposo, o marido, a mulher que tem por acaso. Você não nasceu nessa família por acaso. Você não tem esse corpo que você tem por acaso. Não existe acaso. Aí, quando entendemos isso, aí você começa a ver as coisas com outros olhos. Aí tudo fica mais leve, mais leve. Aí você deixa de querer ser o quê? Coitadinha, a vítima, a desgraçada, porque é o que mais acontece. Pensem nisso. Vamos mudar essa percepção. O que eu faço com tudo isso? Estudem. Estudem. Ok? Ajuda bastante. Os livros ajudam bastante. E os trabalhos. Quero agradecer pelo carinho de todos, pela vossa paciência, porque é sempre uma oportunidade para mim trabalhar minhas deficiências que eu tenho vocês. Porque eu estou falando aqui, eu estou olhando para dentro de mim. O quanto que tudo isto é, para mim, o tempo todo, uma puxada para que eu possa me transformar cada vez mais. Obrigado a todos. Que Deus nos ampare, nos ilumine. A todos em casa também, meu muito obrigado pelo carinho de todos. E vamos dar sequência aos nossos trabalhos agora com o passe, com a fluidificação das águas. E é um pouco isto. Muito obrigado a todos mais uma vez.